do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 158. Governo Interno. 158. Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a alta chefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querida amiga, querido amigo, o meu abraço fraternal. É um prazer estar aqui estudando este livro maravilhoso para que nós possamos cada vez mais nos inteirar das coisas divinas. O capítulo 158 fala do governo interno. Vejamos. Esse título, Governo Interno, então atribuído aqui por Emmanuel, ele utilizou uma passagem que Paulo escreveu
aos Coríntios. Diz ele: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Então a colocação de Paulo é muito interessante. Ele fala que subjuga o corpo dele e o reduz à servidão, para que ele possa pregar aos outros, mas que ele mesmo não venha de algum modo ficar reprovado. Isto é, caso ele não subjugue o seu corpo, reduzindo-o à servidão, ele pode ficar reprovado. Então Emmanuel vai nos explicar a essência desta passagem que Paulo escreveu, quando ele coloca o corpo numa condição para ser subjugado por ele, o corpo dele ser subjugado por ele mesmo. Então Emmanuel começa a dizer que efetivamente o corpo é miniatura do universo. Olha que colocação. Então Emmanuel já começa a dizer que o nosso corpo é um pequeno universo. E é imprescindível, portanto, saber governá-lo. Então, se é um pequeno universo, alguém tem que governar. Alguém tem que governar. Continua, representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Então ele diz que o corpo é a representação material terrestre da personalidade espiritual. Então que nós, cada um de nós, estejamos aqui atentos a isto. Em outras palavras, o nosso corpo está aqui representando a personalidade do espírito, porque ele que é tangível. O espírito habita esse corpo, então, de certa forma, ele está representando. Sem esse corpo, por exemplo, a gente não teria, melhor dizendo, como representá-lo, porque nós não seríamos vistos, não é? Nesta outra passagem, Emmanuel explica a questão do corpo de ser subjugado. Ele diz assim, não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Então, a substância passiva é o corpo físico, não é? Então, ele diz que não é isso. Essa substância passiva está adquirindo poder sobre a vontade humana, que é o espírito, não é? Então, ele está dizendo que não é isso. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. Então, essas influências inferiores, influências e tendências, podemos assim dizer, querem nos subtrair esse domínio. Porque nós temos muitos defeitos ainda, muitas anomalias, muitas mazelas, não é? Como queira dizer. Então, vira e mexe, nós estamos tentando cair nessa comodidade que é não fazer nada, por exemplo, a respeito da nossa melhora moral. E aí é que toma conta o corpo físico. Ele continua dizendo, é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Então, ele afirma que isto é indispensável. Que nós, espíritos, tenhamos o governo deste corpo. Porque se alguém não governa, se você não governa, alguém vai governar. Não é? Continua, a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. Então agora ele vai fazer um paralelo entre essa miniatura do planeta, que é o nosso corpo,
que representa nossa parte espiritual, com o Estado, não é? O Estado que tem toda a burocracia. Então ele faz a seguinte comparação. O espírito assume a autochefia. Então, o Estado tem o quê? Um governador. Ou o presidente da República, não é? Auxiliado por vários ministérios, ou secretarias, tanto faz, não é? Então ele é auxiliado por outras áreas. Quais? O da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Então, o espírito é o chefe. Mas ele tem vários auxiliares, vários ministérios, que é esses ministérios que nós temos dentro de nós, da reflexão, que todos nós podemos refletir quando vamos fazer uma determinada coisa, para escolher a melhor opção, não é? Do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Então, existem estes ministérios. Continua na outra parte, as ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Então, dentro de nós temos diversas ideias que aparecem simultaneamente. Elas podem ser boas ou más. Agora, existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. Então ele faz uma afirmação de que existe dentro de cada um de nós, nossa essência espiritual, extensas potencialidades de progresso e sublimação, ou seja, de nos tornar pessoas melhores, reclamando o trabalho. Então essas potencialidades que estão dentro de nós estão reclamando o trabalho. Isso significa que nós estamos fazendo muito pouco para esta nossa melhora interior, para que nós possamos governar este corpo, não é? Continua dizendo, o governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então ele está afirmando mais uma vez que o governador supremo, que é o espírito do cosmos celular, redige leis benfeitoras. Então, quando nós estudamos, nós entendemos ali quais são as leis que devem pautar a nossa postura, a nossa fala, nosso pensamento, as nossas ações. Mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então, é necessário que nós façamos uma autofiscalização, que nós temos que estar sempre vigiando a nós mesmos, não é o outro, vigiando a nós mesmos, para ver se nós estamos realmente fazendo aquilo que nós estudamos, que nós aceitamos como verdades, que nós aceitamos de uma forma completa. Porque não adianta nós termos conhecimento, mas não colocarmos em prática. Não adianta nada. Vai ser simples intelectualismo, não é? Continua dizendo, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Então, aquelas antigas zonas de desordem vão continuar. E não se importando, não dando mínima referência aos decretos que nós mesmos estamos querendo executar. Nesta outra parte diz assim, em se verificando semelhante anomalia, ou seja, qual a anomalia? Que está uma plena desordem em nós, não é? Porque nós não estamos tendo o perfeito domínio do nosso corpo, de nossas tendências negativas.
Então, se ocorre essa anomalia, esse problema, passa o homem a ser um enigma vivo. Aí então tudo é possível. Por quê? Porque vai emergir de nós nossas piores tendências. Não sabemos quem somos, não é? Então, nós estamos procurando saber quem somos. Agora, quando nós deixamos a casa toda atribulada e em desordem, o homem é um enigma. O que vai sair de pensamentos, palavras e obras, ninguém sabe. Não é? E quando se não converte num cego ou num acelerado? Então, o que significa isso? Converter no cego é deixar a vida correr, não se importar. Ou num acelerado é a pessoa ficar doida, desesperada, querendo fazer as coisas. Então são os dois extremos errados, na verdade. Equivocados, podemos assim dizer. Não é? E continua dizendo, quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Olha que interessante. Por isso é que é fundamental a autodisciplina. Então, se você espera uma vida sã, sem autodisciplina, você não está distanciando muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Quer dizer, você está caminhando para esse desequilíbrio, que vai haver a ruína total. Lembro aqui de Emmanuel, quando ele apareceu pela primeira vez a Chico Xavier, que ele disse que as 3 coisas que ele tinha que ter era disciplina, disciplina e disciplina. Então veja bem, aqui está aquilo que todos nós precisamos. Não é somente Chico que precisava, ou qualquer um que for médium para receber um espírito de luz. Não, nada disso. Todos nós não podemos deixar de ter autodisciplina. Não podemos deixar a vida nos levar, como diz a música. Nada disso. Nós temos que ter a autodisciplina. E autodisciplina não é uma coisa pejorativa. Veja bem, isso é muito importante, a pessoa saber o que é autodisciplina. Continua dizendo, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. Então, é necessário que nós tenhamos a posse do governo em nós mesmos, em qualquer posição da vida. Então, a posição da vida seja em casa, no lar, seja com os amigos, seja no trabalho, seja na rua. Então, veja bem, vamos dar aqui um exemplo. Quantas vezes a gente vê pessoas 8 horas da manhã, saindo de carro, por exemplo, e por qualquer coisa ela está buzinando e depois ainda acena quando sai para você, fazendo gestos, né, que não vamos nem comentar, enfim, e como se você tivesse provocado alguma coisa com ele. Naturalmente, ele não está no seu pleno governo, está? Não é? São suas tendências inferiores que estão lhe governando naquele momento. Por isso que ele está sendo um cego ou um acelerado, em qualquer posição. Então, este é um exemplo exatamente disto, da pessoa que não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio, então ela está totalmente desequilibrada. Porque se você não tem o governo de si mesmo, com certeza alguém vai te governar. Seja encarnado ou desencarnado. Vão te governar, com certeza. Na conclusão, ele diz assim, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então aqui Emmanuel resume tudo, tudo. Então, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então nós temos que ter boa vontade para com nossos irmãos, mas para nós não temos que ter boa vontade, não. Porque a boa vontade pode ser interpretada como deixar rolar a coisa, não é? A vontade forte
é na questão de autodisciplina. Nós temos que ter o nosso domínio, o domínio total do nosso corpo físico, de tudo, de nossas palavras, de nossas ideias, de nossas ações. Foi muito bom estar com você, espero que você tenha gostado da lição e que nós possamos nos encontrar mais uma vez no futuro bem próximo. Um grande abraço, fique com Deus.